Olá pessoal, a gente já resolveu o bloco 1, bloco 2 e agora chegou a vez do tão comentado bloco 3 da prova de engenharia elétrica. Espero que você goste desse vídeo. Antes de assistir, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe seu joinha, que isso me ajuda a continuar criando conteúdos como esse. Obrigado! Bom pessoal, vamos começar aqui a resolução do bloco 3, essas questões aqui 100, 101 e 102, tá? Vamos ler aqui a número 100. Suponha que nos pontos 1, 1 e meio, 2, 2 menos 1, 2 terços, 1 quarto e 5 meios, haja 3 cargas pontuais estacionárias de valor Q coulombs. Nessa situação, o fluxo do campo elétrico E através da superfície de esfera de raio 2 centrada na origem é 3K sobre ε0, em que ε0 é a constante de permissividade do vácuo. O que a gente precisava aqui? A gente precisava lembrar da lei de Gauss, tá? Para resolver essa questão. Lei de Gauss, tá? O que a lei de Gauss nos diz? Ela diz que o fluxo do campo elétrico aqui, ela vai ser dada pelo somatório das cargas sobre a permissividade do meio, né? Permissividade elétrica do meio. E o que é essa K? Esse K é o número de cargas, tá, que estão no interior, que estão dentro da nossa superfície gaussiana. Então, eu já trouxe aqui uma figurinha pronta, tá? Isso aqui não foi dado na prova, é só para já facilitar o nosso trabalho. Essa superfície aqui, ó, é a esfera, tá? Que foi dada aqui, ó, uma superfície de uma esfera de raio 2, tá? Que é a nossa superfície gaussiana. Então, essa esfera aqui, ela tem raio 2. Então, o que é o nosso trabalho? A gente tem que ver se essas cargas estão no interior ou no exterior dessa carga. O que a gente faz? A gente precisa calcular a distância desses pontos aqui com relação à origem, né? Como se fosse esse ponto P aqui, supondo que é uma dessas cargas, tá? Então, se a gente souber aqui que este ponto P está ou não no interior, a gente saberá se essa carga está aqui no interior. Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer aqui da carga número 1, tá? A distância número 1. É a distância ali, tá? Da carga número 1, que é essa aqui, ó, 1, 1 e menos 1, até aqui a origem. Como é que a gente faz isso? É 1 menos 0, né? Porque os pontos, né? A distância entre dois pontos. Então, vai ser 1 também menos 0 ao quadrado, mais 1 meio menos 0 também ao quadrado. Bom, isso aqui vai dar raiz de 2 de 1 mais 1 mais 1 quarto. Então, a distância D1, ela vai ser raiz de 2 mais 2 quarto. Então, esse aqui vai dar 2,25, tá? Ou seja, raiz de 2,25 com certeza é menor do que 2, tá? Com certeza é menor do que 2. Então, com certeza, essa carga aqui, ó, essa carga aqui, ela está dentro, tá? Pessoal, aqui, eu estou tentando resolver a questão, tá? Como é que você resolveria na hora da prova de forma direta, sem fazer nenhum cálculo? Repara que este valor aqui que foi dado, com toda a certeza do mundo, o vetor dele vai ser maior do que 2, tá? E aqui também, tá? Então, com certeza, essa questão já está errada. Só de você bater o olho aqui nos vetores, você não precisaria nem fazer cálculo. Mas a ideia aqui é resolver a questão, tá? Então, vamos lá. Deixa eu resolver agora para a distância 2, tá? A distância 2 eu já vou fazer de forma direta. Vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 4 mais 4, 8, raiz de 9, que vai ser 3. Portanto, a gente já vê aqui, ó, que esta carga aqui, ela está fora da esfera, né? Então, a gente já tem, ó, por aqui a gente já mataria também a questão se a gente tivesse feito o cálculo. Essa aqui está dentro, essa está fora. Vamos fazer essa outra aqui só para desencargo de consciência, tá? Então, D3 vai ser raiz de 2 terços, que vai dar 4 nonos, mais 1 sobre 4 vai dar 1 sobre 16, mais 5 sobre 2 vai dar 25 sobre 4, tá? Com certeza, tá, pessoal? Como eu falei, com certeza, a gente não precisa nem fazer os cálculos aqui. Só por aqui, ó, ter um ponto
de 2,5, ou seja, já está fora, de cara já está fora da esfera. Então, isso aqui com certeza, este valor aqui, essa distância 3, é maior do que 2, ou seja, está externo à esfera. Então, a gente sabe aqui que este ponto aqui também, com certeza, está fora da esfera, por isso que a soma das cargas aqui, ó, a soma das cargas é 1, que é só essa que está no interior. Então, isso aqui, ó, o fluxo, né, na verdade aqui eu tenho que colocar o fluxo, tá, pessoal? Não é a carga, deixa eu corrigir isso aqui. Então, aqui o fluxo, elétrico, tá? Então, aqui o fluxo do campo elétrico é a soma das cargas, que é Q sobre ε0. Então, essa aqui é a resposta para essa nossa questão aqui, que a número 100 está errada, tá? Então, eu vou criar uma nova página para a gente continuar resolvendo a 101 e a 102, porque elas têm bastante cálculo, tá? Pessoal, dando continuidade aqui, então a gente vai fazer agora a questão letra D, tá? A letra D diz que existe essa região aqui, né? Essa região aqui no plano, com B maior que A e A maior que 0. E fala que ela tem densidade de carga elétrica constante, né? De ρ coulombs por metro quadrado. Nesse caso, né, ele quer que a gente calcule a força líquida sobre a partícula de carga K em coulombs localizada na origem, e que ele deu aqui para a gente avaliar, tá? Bom, então vamos lá. Bom, então aqui, o que está acontecendo aqui, tá? A gente tem uma região aqui do plano, e existe aqui uma região tal que ela é mais ou menos aqui assim, né? Então, aqui é a região de menos π, né? Então, aqui para baixo, menos π sobre 2, e aqui para cima, mais π sobre 2. Tá? Então, ela é uma região mais ou menos aqui assim, que faz isso aqui, tá? E aí, este raio aqui, ó, ele vai aqui desde A até B, tá? São esses valores. É como se fosse a metade aí de um anel, tá? E aí, foi colocado aqui, ó, uma carga aqui no centro, né? Uma cargazinha aqui na origem, tá? Bom, o que acontece? Como este anel aqui, essa região aqui está carregada, a gente precisa calcular aqui, então, a força que age sobre ela. A gente sabe que o diferencial da força, ele é dado por uma constante, a própria carga, a densidade de carga, a área, né, dessa carga, que é um diferencial, dividido aqui pela distância dessas cargas ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a equação que a gente sabe aí que a gente vai ter que trabalhar com ela. Bom, o que acontece? Eu sei que K, o Q e o ρ são constantes, tá? Então, eu já vou escrevendo aqui que esse diferencial, ele é K, Q, ρ, vezes a ds r ao quadrado, tá? Bom, isso aqui, essa área aqui, ela tem uma superfície, uma simetria cilíndrica, tá? Polar, perdão, tá? Então, o que acontece? A gente pode parametrizar ela já está meio que parametrizada aqui. A gente sabe que o S, né, que é a área dessa circunferência aqui, ela é dada por R, né, que é o raio, dr, dθ, tá? Então, a gente já parametrizou isso aqui. Mas há mais um detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui que nos faria perder a questão. Se eu pegar uma faixa aqui, ó, de cargas e uma outra aqui, ó, simétrica a ela, o que vai acontecer? Esta faixa de cargas aqui vai impulsionar, vai ter um vetor aqui, né, neste sentido aqui, ó, tá? E esta outra faixa de carga vai ter um vetor neste sentido. Bom, e aí o que acontece? A gente tem que decompor, né? Para isso, existe para todos os pontos. O que vai acontecer? Repare que este vetor aqui, eles são iguais em módulos. Só que quando eu decompor ele, vai aparecer uma componente aqui na vertical e uma componente na vertical aqui em sentido diferente. Ou seja, essas componentes na verticais vão se cancelar. Ou seja, vão ficar somente as componentes na horizontais. Então, é como se aqui existisse, então, o vetor resultante, ele vai ser nesse sentido aqui, tá? Pode ser em aproximação ou pode ser repelindo a carga, vai ser indiferente. E aí, o que acontece? Existe um ângulo θ aqui, ó. Ou seja, a gente tem que multiplicar aqui este vetor por
cosseno de θ para a gente ter essa força resultante, tá? Para a gente ter aqui a força resultante, que é no sentido aqui horizontal. Logo, para a gente corrigir essa equação, eu tenho que escrever ela aqui, ó, df vai ser k vezes q vezes ρ, vezes ds, né, que é o r, dr dθ, vezes o cosseno de θ, para a gente achar a componente, tudo isso aqui dividido por r ao quadrado, que é a distância aqui até a esfera, tá? Aliás, a superfície. Então, isso aqui vai ser igual a k, q, ρ. Aqui a gente tem r dividido por r ao quadrado, então vai ficar dr sobre r vezes a cosseno de θ dθ. Isso aqui é uma integral de superfície, né, uma integral dupla. Então, a gente já pode fazer assim, que f vai ser igual a k vezes q vezes ρ, integral dupla do raio indo de A até B e do ângulo aqui indo de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, de dr sobre r vezes o cosseno de θ dθ. Essas são separáveis, né, essas integrais. Então, a gente pode fazer assim, ó. Isso aqui vai ser k vezes q vezes ρ, vezes a integral de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, de cosseno de θ dθ, vezes a integral de dr sobre r de A até B, tá? Fazendo aqui, f vai ser k vezes q vezes ρ, vezes, né, isso aqui, ó, a integral disso aqui, de dr sobre r, é logaritmo, né? Então, vai ser logaritmo, vai ser, vamos derivar essa aqui, integrar essa aqui também, né? Derivada do cosseno de θ é seno de θ, então vai ser vezes, deixa eu pôr aqui, seno de θ, variando de menos π até mais 2π, vezes a integral de dr sobre r é ln de r, né? Então vai ser ln de r, variando de b até a. Substituindo aqui, então, a gente vai ter que k, que ρ, vai ser seno de θ, então vai ser seno de π, menos o seno de menos π sobre 2, vezes, eu vou pôr aqui porque não coube, tá? ln de b menos o ln de a, tá? Bom, deixa eu ir fazendo aqui, acabou que eu gastei muito espaço, mas enfim. Deixa eu pôr aqui, f vai ser igual a k vezes q vezes ρ. Isso aqui é seno de π menos seno de menos π, dá 2. Então, vai ser 2, tá? Vai dar 2 vezes ln de b menos ln de a. A gente pode escrever como ln de b sobre a. E aí, o que acontece? O candidato olha isso aqui, compara com esse ponto aqui e marca que está errado. Porém, a gente ainda precisa aplicar mais uma propriedade de logaritmos, que é quando o logaritmo aqui está multiplicado, né, por um valor, esse valor entra aqui no expoente. Então, o que acontece? Essa força pode ser escrita como K vezes ρ vezes o ln de b sobre a ao quadrado. Isso aqui ainda posso escrever como K, que ρ vezes o ln de b ao quadrado sobre a ao quadrado. Ou seja, isso aqui é exatamente igual ao que foi dado, portanto, essa questão 101 está correta. Pessoal, então vamos agora para a última questão aqui dessa de cálculo, que é a 102. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer essa 102, que é o seguinte: dada a curva R, cosseno de t, seno de t, cosseno ao quadrado de t, em metros, para t variando de 0 a π sobre 4, representando um fio. Se a densidade de carga elétrica nesse fio é delta, né, em função de x, y, z, dada por essa função, então a carga elétrica total no fio é dada por... então vamos lá. A parte boa aqui, ele já deu essa parametrização. A parte ruim, essa questão aqui também é longa, né, para a gente fazer todos os cálculos, mas a gente vai ter que fazer. O que está acontecendo aqui? A gente tem um fio, né, um fio condutor aqui qualquer, tá, em que a densidade de carga nele não é constante. Então, pode ter mais carga aqui num ponto,
menos carga aqui em outro, mais carga aqui. E como é que a gente calcula isso? A gente sabe que para calcular essa carga, ela é dada, né? Aqui a gente pegar aqui um ponto, né? Infinitesimal aqui, dq, né? Ela vai ser dada pela densidade de carga vezes o comprimento desse fio. Então, dq aqui também é um diferencial, né? Porque ele é variável aqui, tá? Aliás, perdão, esse aqui não, o delta, né? O delta ali que é a carga linear. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Para resolver isso aqui, a gente tem que fazer uma integral de linha, tá? E primeiro a gente precisa achar, né? O delta aqui a gente já tem, foi dado, mas a gente precisa achar esse delta L aqui, né? Que é o comprimentozinho aqui desse valor da linha, tá? Como é que isso aqui é dado? O delta L também é chamado de norma de uma função. Ela é dada pela raiz de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado mais dz dt ao quadrado, tá? E quem que é isso aqui? Isso aqui é a curva paramétrica. Então, a gente tem que derivar dx aqui, ele está representado por cosseno de t. Então, derivar cosseno de t em relação a delta t, seno de t e assim por diante. De forma que o delta L aqui, ó, ele vai ser dado por raiz de... A derivada de cosseno de t em função de dt é menos o seno ao quadrado. Mais a derivada do seno em função de dt é cosseno, né? Então, aqui vai ser cosseno de t ao quadrado. Mais z aqui, né? Que é cosseno ao quadrado, derivada. Então, ele vai ser... esse aqui é ao quadrado, tá? Ele vai ser menos 2 vezes o cosseno de t vezes o seno de t. Tudo isso aqui é ao quadrado. Isso aqui tem uma raiz, tá? Então, o delta L, a gente pode falar... isso aqui vai estar ao quadrado, então vai ser seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, já é 1. Então, raiz de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Vale lembrar também que isso aqui está ao quadrado. Então, o que acontece? Se eu esquecer o sinal de negativo aqui, ó, 2 vezes cosseno de t vezes seno de t, isso aqui é o que a gente sabe que vale seno de 2t. E isso aqui, ó, vale 1. Então, a gente tem que vai ser seno de 2t, isso aqui ao quadrado, tudo dentro da raiz. E aí o que acontece? A gente vai parar por aqui, porque a gente agora precisa achar o delta. A parte boa é que já está parametrizado. Então, quem que é o delta aqui em função de t? Delta t, tá? Delta t é 2 vezes x, que é cosseno de t, né? Então, vai ser cosseno de t, vezes y, que é seno de t, vezes z. Quem que é z? Cosseno ao quadrado de t, menos y ao quadrado, que é seno ao quadrado de t. Repare o seguinte, aqui a gente também tem algumas propriedades, tá? Mas vamos deixar aqui por enquanto. Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Eu preciso encontrar a carga total. E para eu achar a carga total, eu preciso integrar o quê? Eu preciso integrar delta t aqui, vezes dl, né? É isso que eu preciso fazer. Então, eu vou substituir aqui. Deixa eu colocar aqui. Delta t é tudo isso aqui, tá? Então, vai ser 2 vezes cosseno, aqui tem integral, cosseno de t, vezes o seno de t, vezes cosseno ao quadrado de t, menos o seno ao quadrado de t, vezes o delta L que a gente achou aqui, que é a raiz, tá? Raiz de 1 mais o seno de 2t, isso aqui ao quadrado, dt, tá? Então, a gente achou isso aqui. O que acontece? Essa integral aqui, a gente precisa manipulá-la. Então, eu vou criar uma nova página aqui para a gente continuar resolvendo essa questão, tá? Bom, pessoal, então o que acontece? A gente tem que resolver aqui essa equação, né? Essa integral aqui. O que a gente vai fazer? Essa integral não é tão simples de a gente bater o olho e entender o que vai fazer. A gente vai fazer uma substituição de variáveis aqui. A gente vai falar que 1 mais o seno de t ao quadrado. Perdão, aqui é seno de 2t, tá? Aqui não é seno de t, isso aqui é seno de 2t.
Então, aqui é seno de 2t ao quadrado. E a gente vai falar aqui, seno de 2t aqui, seno ao quadrado de 2t. Isso aqui vai valer x, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou derivar isso aqui para ver se eu consigo eliminar alguma coisa aqui. Então, derivando, derivada com relação a x, aqui 1 derivada a x é 0. A derivada, então aqui a derivada, né, de seno vai dar 2 vezes o seno de 2t, vezes o cosseno de 2t, vezes 2 vezes dt. Isso aqui é igual a dx, né? Bom, mas repare o seguinte. O que é esse valor aqui, ó? 2 vezes cosseno de 2t. Este valor aqui, ó, a gente pode substituir ele por seno de 2t. E este valor aqui, ó, a gente pode substituí-lo por cosseno de 2t. Então, o que eu vou fazer? Cosseno, carga é igual a integral de seno de 2t vezes o cosseno de 2t vezes a raiz de 1 mais o seno de 2t ao quadrado, raiz dt. Mas repare o seguinte, a gente tem esse valor aqui, ó, seno de 2t vezes cosseno de 2t vezes dt, que está aqui, ó, a gente pode substituir por dx. Então, que vai ser a integral, isso aqui vai ser, né, deixa eu só colocar, vai ser 4 vezes seno de 2t cosseno de 2t dt. Isso aqui é dx. Então, na verdade, eu tenho que substituir tudo isso aqui por dx sobre 4. Então, vai ficar 1/4 vezes dx vezes... Deixa eu pôr só na ordem aqui, né, para ficar melhor. A gente sabe, a gente já tinha feito a substituição, que vai ser raiz, né, de x dx. E isso aqui a gente consegue integrar, né? Agora ficou fácil. Então, a carga vai ser igual a 1/4 integral de... Bom, agora a gente tem que mudar os limites, né? Avaliando essa equação aqui, ó, a gente sabe que quando t for igual a 0, x vai ser igual a 1, né? Porque seno de 0 é 0, então vai dar 1. Quando t for igual a π sobre 4, x vai ser igual. Seno de 2π de 2 vezes π sobre 4 é seno de 90. Seno de 90 é 1. 1 ao quadrado continua sendo 1. Então, 1 mais 1, então x vai ser 2. Então, nossos limites de integração aqui vai ser de 1 até 2 de x elevado a 1 meio dx. Então, Q vai ser igual a 1 sobre 4 vezes, fazendo a integral aqui, né, vai dar 2 sobre 3, x elevado a 3 meios, variando aqui de 1 até 2. Isso aqui vai dar 1/4 vezes 2/3, vai dar 1/6, vezes x, na verdade já vou substituir, né? Então vai dar 2 elevado a 3 meios, menos 1 elevado a 3 meios, que é o próprio 1. Portanto, a carga aqui total, ela é 1/6 vezes 2 elevado a 3 meios aqui, menos 1, que é exatamente igual aqui à alternativa. Portanto, a 102 está correta, ok? Pessoal, então essas foram as 3 primeiras questões do bloco B aí, bastante calma. Pessoal, vamos lá, a gente vai fazer agora as questões 103 e 104. O que acontece? Toda EDO que a gente vai resolver, ela tem o que a gente chama de solução particular e solução homogênea, tá? A gente vai usar esse conceito para resolver essas duas equações. Então, vamos lá. Aqui ele dá um texto, tá? Falando só que as equações são de primeira e segunda ordem. Então, vamos lá. 103. Sabe-se que a equação diferencial para a corrente elétrica I de T num circuito com indutor e resistor sujeita a uma tensão E vezes cosseno de ômega pode ser escrita como L diferencial de I mais R vezes I é igual a cosseno. Supondo-se a corrente inicial é igual a zero, então a função da corrente elétrica é dada por...
O que acontece, tá, pessoal? A gente, toda equação, a gente tem o que a gente chama de solução, né? Vamos chamar aqui de I particular mais I homogêneo. O que diferencia? Isso aqui é a corrente, tá? Isso aqui é a corrente I de T ali. O que é essa solução particular? Essa solução particular é uma solução que depende da entrada do sistema, que é o E cosseno de T. E a solução homogênea é uma que não depende, ela depende apenas do sistema, ou seja, ela depende apenas aqui do resistor da corrente. O que quer dizer uma solução homogênea? Ela quer dizer que L vezes DI dt mais R vezes I, isso aqui é zero. Isso aqui, quando a gente resolve essa EDO, a gente está fazendo a solução homogênea. E neste caso aqui, quem que é a solução homogênea? A solução homogênea é simplesmente essa partícula aqui, ó. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vê um circuito, né, de primeira ordem, o que a gente já esperaria? Que tivesse aqui, né, de certa forma, um E elevado a alguma coisa, e já não tem. Só por isso a gente já poderia marcar que a corrente, né, que a tensão, que a alternativa aqui, ó, ela está errada, está incorreta. Por quê? A solução homogênea, com certeza, não é isso aqui, ó, ela não depende da frequência, né, como eu falei. A solução homogênea depende de outros parâmetros. Mas vamos resolver aqui rapidinho. O que acontece aqui? Ó? Eu vou fazer a equação característica, que é L vezes R mais R. Isso aqui é zero. Então, R é igual a menos R sobre L. Ou seja, o que é a solução particular? Aliás, a solução homogênea de I de T. A solução homogênea de I de T, ela é uma constante C, que a gente nem precisa se preocupar aqui, vezes a corrente E elevado a T, vezes a raiz aqui, né, vezes R, tá? Então, a solução homogênea, I de T, é igual a C1 vezes E elevado a menos T, vezes R sobre L, que é a constante de tempo aí do sistema. Ou seja, a gente esperaria que provavelmente essa constante C1 aqui vai ser este valor. Mas o que torna ela errada? Porque está faltando esse parâmetro aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer agora a número 104, porque a 104... ela é também usada aí esse conceito de homogêneo ou não, tá? Então, deixa eu apagar esses pontos aqui. Questão 104 aí agora. A questão 104 é o seguinte: suponha que Q seja a carga elétrica no circuito dado pela equação diferencial aqui, né? Ele já deu a equação. Sendo R, L e C constantes positivas, ou seja, que é tudo positivo, é um número, né? Respectivamente, indutância, resistência e capacitância. Neste caso, se a resistência satisfaz essa desigualdade, então as soluções linearmente independentes da equação diferencial são ambas decrescentes. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó? A primeira coisa, a gente precisa aqui encontrar o polinômio característico dessa EDO. O que é o polinômio característico? É muito simples. É L vezes R ao quadrado mais R vezes R mais Q sobre C. Isso aqui, então... aliás, o Q não, né? É só 1 sobre C, tá? Perdão, pessoal. 1 sobre C, né? Porque o Q é a variável. Então, sobre Q, tá? Pois bem. Então, esse aqui é o polinômio característico. O que a gente precisa saber? A gente precisa avaliar as raízes. Se essas raízes aqui forem... reais, elas podem ser reais, positivas, reais, negativas e podem ser complexas, né? Conjugadas complexas. Então vamos lá analisar essas raízes aqui. Eu sei que as raízes desse polinômio aqui, ele vai ser R, né? Ela vai ser igual ao B, R ao quadrado mais ou menos R ao quadrado. Perdão, aqui era para escrever C e eu ainda acabei escrevendo Q. Perdão, pessoal, aqui é o C, tá? Polinômio característico é 1 sobre C. Pronto. Então, vai ser B ao quadrado, que no caso é R, vezes B ao quadrado menos 4L vezes 1 sobre C, que é C. Então, o que acontece aqui? Como é que a gente sabe que as raízes são reais ou não, né? A resposta desse polinômio aqui, ó, que D é Q em função do tempo, isso aqui é... que em função do tempo, ela vai ter uma resposta do tipo uma constante elevado a t vezes a raiz 1 mais uma constante 2 vezes e elevado a t vezes a raiz 2.
Então, como é que eu sei se isso aqui, ó, as soluções linearmente independentes, que são essas duas aqui, são as duas soluções, né? São as soluções linearmente independentes, são ambas decrescentes. Para elas serem ambas decrescentes, as raízes aqui, elas precisam ser reais e positivas, tá? Então, aqui é menos R. Então, elas precisam ser reais e positivas, tá? Ou seja, se eu preciso simplesmente avaliar aqui, ó, eu preciso simplesmente avaliar aqui dentro da raiz para que, se este número aqui for real, então, essas raízes aqui com certeza vão ser reais positivas, tá? Então, o que acontece? Esse valor aqui, ó, R menos 4LC precisa ser maior que zero. Portanto, o R aqui, ó, o R, ele tem que ser maior do que raiz de 4. Ele tem que ser maior que 4L sobre C. Então, tá? Se isso aqui acontecer, com certeza, essas raízes aqui vão ser reais e positivas. Se elas forem reais e positivas, então a minha resposta aqui em função do tempo, ela vai ser C1 vezes E elevado a menos T vezes R1 mais C2 vezes E elevado a menos T vezes o R2, tá? Por quê? Isso aqui, ó, vai ser um número positivo, né, no caso. Então, essa raiz vai ser positiva, ela vai ter dois valores aqui. E repare o seguinte, tá? O resultado dessa raiz aqui sempre vai ser menor que R. Por quê? Todos esses valores aqui são positivos e aqui eu estou subtraindo. Então, consequentemente, eu vou conseguir sim ter valores negativos. Ou seja, esse valor negativo faz com que as soluções aqui linearmente independentes, elas vão ser sempre decrescentes, o que torna aí, tá, o item 104 correto. Ok, pessoal? Então, vamos continuar aqui resolvendo. Bom, pessoal, vamos resolver aqui as questões de álgebra linear, né, da prova. Questões 105, 106, 107. Vamos lá. Vamos aqui na 105, eu considerei essas questões aqui bem difíceis, tá? Porque não é muito comum, né? Mas, enfim. 105. Se a matriz A é uma matriz quadrada nilpotente de índice n, então pode-se afirmar que a matriz 1 menos A é inversível com inversa igual a isso aqui. Bom, o que acontece? O que é uma matriz nilpotente, tá? Uma matriz nilpotente é uma matriz tal que... Aqui, nilpotente índice n, tal que, se eu elevar ela a esse índice n, o resultado será aí uma matriz nula, tá? E, obviamente, eu elevar ela a um índice n mais m aqui, ó, dado que m é maior ou igual a 1, é um natural aí, isso também vai ser zero, tá? Bom, isso aqui, na verdade, assim, a pessoa que teve a sorte de ler isso aqui ou estudar, ele acertou essa questão. Porque, de fato, isso aqui é uma propriedade que torna, né, uma das propriedades aí da matriz nilpotente, que torna isso aqui verdade, tá? Enfim, então a 105 ela está correta. Mas vamos tentar provar aqui por que ela está correta, tá? De fato, a matriz nilpotente 1 menos A é inversível, tá? Então a gente parte desse pressuposto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, 1 menos A de um lado e vou tentar chegar a resultados equivalentes, tá? 1 menos A elevado a menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o lado esquerdo também pela matriz I, né? Não é 1, matriz identidade, identidade menos A, vezes I mais A ao quadrado, até aqui N menos 1, né? N menos 1, tá. Bom, podemos ver aqui, né, que eu estou multiplicando uma matriz pelo seu inverso. Então, aqui nada mais é do que a matriz identidade. Ou seja, para que isso aqui seja verdade, né, para que isso aqui seja verdade, este lado daqui também tem que ser uma matriz identidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a distributiva aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou multiplicar a matriz identidade por ter todos esses valores aqui, que a gente vai ter. Vou abrir parênteses, 1 mais A mais A ao quadrado, até
AN menos 1. Menos, agora eu vou multiplicar, né, essa matriz A fazendo a distributiva aqui. Então, a gente vai ter A mais A ao quadrado, mais A ao cubo, mais até A elevado a N, tá? Bom, mas olha só o que está acontecendo aqui, tá? Eu tenho que I vai ser igual. Eu vou tirar aqui, ó, esse I, vou colocar aqui para fora, porque a gente vai ter agora o quê? A mais A ao quadrado mais até N menos 1. Isso aqui, menos, eu vou tirar o AN também para fora, tá? E aí vai ficar A ao quadrado mais, não, perdão, A, né? Não é A ao quadrado, é A ao quadrado mais até o AN menos 1 mais o AN. Ou seja, a gente pode ver que tudo que está dentro desse entre parênteses aqui vai acabar subtraindo com tudo que está dentro desse parênteses aqui, tá? Então, isso aqui, ó, vai acabar sumindo. Então, o que que acontece? A gente sabe que a matriz identidade vai ser a matriz identidade menos A elevado a N. Mas a gente sabe que A é nilpotente de índice N. Então, isso aqui nada mais é do que a própria matriz nula. Ou seja, a gente chegou que I é igual a I. Então, a gente demonstrou aí rapidamente o porquê que isso é verdade, tá? Bom, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer, então, a letra número 106, tá? A número 106 diz o seguinte: considere as matrizes AN, VN e BN e suponha que o sistema A vezes B é possível e indeterminado. Nessa situação, é correto afirmar que o conjunto solução do sistema é da forma S mais X, tal que A vezes X é igual a zero. Ou seja, o que ele está falando aqui? O que é um sistema linear possível e indeterminado? É um sistema tal que eu tenho um conjunto de valores aqui, X, que eu multiplico a matriz A e vai dar sempre um vetor nulo, tá? E aí o que acontece? Toda vez que eu fizer uma combinação linear desses valores, que é o que está sendo falado aqui, isso vai acabar se repetindo também, tá? Então, isso aqui está correto, porque é uma combinação linear aqui que a gente está fazendo. A gente está fazendo assim, ó, por exemplo. Então, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo que seja a matriz A, seja uma matriz aqui do tipo A, B, C, D, tá? Dessa forma, o determinante de A, ele tem que ser zero. E eu sei que se eu multiplicar aqui por A, por X e Y, por exemplo, eu vou ter aqui uma resposta E e F. E E e F, né, são valores aqui, são valores zero, tá? De forma que, se eu fizer a combinação linear aqui, x mais 1 mais y mais 1, isso aqui também vai dar zero, tá? Porque existe uma combinação linear entre esses valores aqui, tá bom? Então, a 106 aí também é correta. Bom, vamos fazer agora então a 107, tá? A 107 é um pouquinho mais complicada. A 107 é o seguinte: a transformação linear dada aqui é diagonalizável. Bom, o que é uma matriz diagonal, tá? Uma matriz diagonal é uma matriz, né? Vamos chamar aqui de matriz A. Essa matriz A é diagonalizável se existe uma matriz P, que é multiplicada por uma matriz T, que é a matriz D, que é a matriz diagonal, vezes uma matriz P novamente. Lembrando que essa matriz diagonal aqui é uma matriz, obviamente, que só tem valores diferentes, valores iguais a zeros, diferente aí da diagonal principal, tá? Mas o que acontece? A gente não sabe aqui quem que é D, não sabemos, enfim. Mas o que acontece? O que a gente precisa fazer é, primeiro, escrever a matriz T em forma de matriz. Então, a matriz aqui, transformação, vou chamar ela de T mesmo, ela é dada por 1, 0, menos 1, que é esse primeiro vetor aqui. O segundo é 1 menos 1, então vai dar 0, 1 menos 1, x mais y mais e, então vai ser 1, 1 e 1. Bom, como que a gente sabe que se essa matriz aqui é ou não diagonalizável? Para ela ser diagonalizável, ela tem que ter três autovalores reais e distintos e também três autovetores, né?
Então, o que acontece? A primeira coisa é a gente tentar calcular aqui os autovalores dessa matriz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o determinante de t menos lambda i, tá? Então, fazendo isso aqui, ó, a gente tem que t vai ser 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 1, 1 e 1. E aqui, então, eu vou ter menos lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Então, eu preciso calcular aqui o determinante, né, igualar a zero dessas matrizes aqui. Então, isso aqui vai dar o determinante de 1 menos lambda, 0 menos 1, 0, 1 menos lambda, menos 1, 1, 1 e 1 menos lambda. Tá, então, já vou pôr aqui para calcular, menos lambda, 0, 0, 1 menos lambda, 1, 1. Isso aqui vai ser 0, tá? Então, o que acontece? A gente vai multiplicar aqui, então a gente vai dar aqui, ó, fazendo essa multiplicação aqui dessa linha e dessa linha, a gente vai ter aqui, ó, vai ser 1 menos lambda, mais 1 menos lambda, essa linha aqui é 0, aqui tem a diagonal principal, 0 e 0. Então, a gente só tem aqui mais a diagonal principal, né? Então, temos aqui, e a diagonal principal vai dar mais 1 menos lambda ao cubo, isso aqui tem que ser 0. Deixa eu colocar aqui, então a gente vai ter 2 vezes 1 menos lambda, mais 1 menos lambda ao cubo é igual a 0. Vou colocar 1 menos lambda aqui em evidência, então a gente vai ter 1 menos lambda vezes 2 mais 1 menos lambda ao quadrado, isso aqui é 0, tá? O que acontece, tá, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre tem que ter, aí autovalores, primeiramente autovalores reais e distintos. A gente está vendo aqui, ó, que o menos 1, que o 1, na verdade, ele é um autovalor, mas repare essa parte aqui dentro. O que a gente vai ter? A gente tem que ter uma situação tal que 2 mais 1 menos lambda ao quadrado é 0. A gente tem a soma de dois números positivos aqui igualando a 0. Isso é impossível. Isso não existe solução nos reais, existe só nos complexos. Ou seja, a gente não tem 3 autovalores reais e distintos. Na verdade, o autovalor aqui vai ser i, né? Ele vai ser um número complexo aqui, 2 autovalores de números complexos. Logo, essa questão 107, ela está errada, porque a gente não tem. Então, a gente nem precisa proceder aí, ok? Bom, pessoal, então continuando aqui, 108, né, que é uma questão de controle. Ele trouxe aqui uma questão de Laplace de funções periódicas, tá? Que é o seguinte: seja f uma função dos reais positivos para os reais, é uma função tal que existe t positivo satisfazendo f de t igual a f de t mais o período para todo t maior que 0, maior ou igual a 0. Então, a transformada de Laplace de f de t é dada por... Na verdade, isso aqui é o teorema de Laplace para as funções periódicas, tá? Essa questão está errada pela definição, tá? Por quê? A transformada de Laplace, ela é dada, né? A transformada de Laplace aqui de uma função f de t, ela é a seguinte, tá? Então, aqui a transformada de Laplace de uma função f de t, ela é dada pela integral de 0 até o infinito de e elevado a menos st f de t dt. Só que aqui a gente está falando de uma função periódica. Então, o que acontece? A gente precisa fazer uma adaptação, que é de 0 até o período de e elevado a menos t. A gente normaliza f de t dt. E a gente divide isso aqui por 1 menos e elevado a menos st. Então, o problema dessa questão aqui, o erro dela foi afirmar que aqui é positivo, né? E, na verdade, não, é negativo, por isso que está errado, tá? Bom, questão 109.
Dado um sistema de segunda ordem com a função de transferência aqui, em que tal é o período natural de oscilação do sistema, K é um ganho estático e Xi é o fator de amortecimento. É correto afirmar que Xi igual a 1, então a resposta do degrau do sistema é estável e monótona. Bom, o que é uma função monótona? Uma função monótona é uma função tal que, tá? É uma função tal que ela sempre vai ser ou crescente ou decrescente. Então, por exemplo, um sistema aqui, ó, ele vai estar, né, sempre aqui, ao aumentar aqui o x, o valor de y também vai sempre ficando igual ou aumentando. O que acontece? Quando xi é igual a 1, essa função é o que a gente chama de criticamente amortecida. Então, se vocês se lembram, né, se eu tenho aqui, né, o meu degrau, né, que está aqui a referência, o que um sistema criticamente amortecido faz? Ele vai vir aqui, ó, vai ter um pequeno sobressinal e depois ele vai se assentar aqui. Então, o que acontece? A gente pode ver aqui, ó, que existe uma inversão de valor, né? Ou seja, ela estava monotonamente crescente e depois ela inverteu. Então, ela não é monótona para todo o período. Então, ela existe um período aqui de inversão. Por isso que essa questão 109 também está errada, tá? Ela está incorreta aí, tá? Bom, e agora a gente chega aqui na última questão, que é função de transferência de uma malha fechada. Não possui polos com parte real positiva e, portanto, o sistema é estável. Aqui a gente tem que aplicar, né, Hoof-Horowitz, tá? Então, a gente tem que fazer esse cálculo, né, para a gente calcular, e a gente vai analisá-lo, né? Então, S é o cubo, S é o quadrado, S é a primeira, S é a zero. Então, a gente tem aqui 2, né, 2 aqui dessa parte, e 1 e 2 aqui também, 3 e 4. Então, o valor aqui, ó, desse polinômio nada mais é do que o determinante disso aqui, o negativo desse determinante dividido por 3, né? Então, aqui a gente tem 6 menos 8 dividido por 3. Então, 6 menos 8 vai dar aqui 6 menos 8 dividido por 3. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 3. Ou seja, a gente teve aqui na primeira linha uma inversão de sinal, né? Estava tudo positivo, inverteu o sinal para menos 2 sobre 3. Ou seja, isso já indica que há polos no semiplano direito. Portanto, o sistema é instável. Então, essa questão aqui, 110, ela está errada, né? Está incorreta, tá ok? Então, vamos continuar resolvendo a nossa prova. Bom, pessoal, chegando aí, né, a parte que já não é mais de engenharia elétrica, questões aí de estatísticas. Cara, questão bem difícil, tá? Eu considero aí. Mas como é que se resolve isso aqui, tá? Então, esse aqui eu pedi ajuda de algumas pessoas, da 111 em diante, tá? Então, assim, eu não tenho muito a experiência para explicar esses assuntos. Mas como eu estou resolvendo toda a prova, eu vou ajudar aí, vou resolver até o final, né? Lembrando que da 111 até a 120 não são matérias que eu domino, tá? Mas vamos lá, como é que a gente resolve aqui a número 111? Esse erro estatístico aqui que ele fala, né? Esse erro padrão, na verdade, ele simplesmente aqui, ó, esse erro, ele é dado por S sobre Sn, que é o número da amostra, tá? Então, se a gente ver aqui, o S é quem, né? O S foi dado ali, que é 8.000. Então, o S é o quadrado, na verdade. Então, o S aqui, ó, vai ser raiz de 8.000 sobre N, que é a população, né? Então, vai dar sobre raiz de 20. Isso aqui vai dar 8.000 sobre 20, né? Então, simplificando aqui, esse erro vai ser raiz de 400, que vai dar aqui, então, 20. Portanto, a alternativa 111 aí está correta. Bom, a 112 é de direta interpretação, tá? Por quê? O p-valor aqui, ó, que foi dado, alfa, ele é 1%, que é menor do que o 0,5, tá? Então, a gente tem que rejeitar, né, a hipótese nula. Por quê? Se ele tivesse esse alfa aqui que foi dado, se ele fosse maior do que o 5%, aí a gente não rejeitaria essa hipótese, tá? Mas como o 1% é menor do que o 5%, então a gente rejeita a hipótese nula, o que torna aqui, então, a 112 correta, tá?
Bom, e a 113, na verdade, ele já falou, tá? Que a estatística aqui é uma população normal, uma distribuição normal, geralmente com média e variância de média 0 e variância igual a 1, tá? Então, a gente entende aqui que essa variância não é superior a 1. Então, o gabarito aí da 113 estaria errado, tá? Bom, pessoal, como eu havia falado para vocês, né, eu não sou especialista nessas questões, mas eu pedi a ajuda de alguns colegas da mecânica e eu vou tentar responder para vocês. O compressor adiabático deve ser utilizado quando se deseja somente comprimir o gás por ter um menor consumo energético. O pessoal entendeu que essa questão está errada, tá? Por que está errada? Porque o compressor de menor consumo energético é o isotérmico, né? É o compressor aqui isotérmico, tá? É o que possui aí menor consumo energético, tá bom? 115. O processo termodinâmico que melhor representa o comportamento das turbinas é o processo isotérmico e irreversível. O que está errado aqui é esse processo isotérmico, tá? Porque, na verdade, eles são processos adiabáticos, tá bom? Não há troca de calor com o meio. Então, isso aqui torna o item 115 incorreto. Questão 116. Um resfriamento adequado do compressor reduz a sua potência de acionamento? O resfriamento do compressor faz parte, né, se aproxima da curva isotérmica, tá? E reduz o trabalho ou a potência, tá? Então é como se ele estivesse ali já tirando um pouco de... tirando o calor, né, do fluido ali para se aproximar de uma isotérmica, tá? Então a gente entende que esse 116 aqui está correto, tá? Questão 117. Nas turbinas de ação, o vapor não sofre expansão ao passar pelas palhetas. Tá errado, tá? A expansão ocorre, né, nos expansores, tá? E não nas palhetas móveis. Ela acaba ali, quando choca ali com o rotor, ela tem a expansão. Então, a gente está entendendo que essa questão 117 aí está errada, tá? Bom, e 118, os compressores alternativos, tá, de pistão, eles são classificados como volumétricos, né, ou alternativos aí, tá? Esses dinâmicos são aqueles axiais, né, que tem aquela roda. Então, a gente está entendendo aqui que a 118 também está incorreta, tá? Como eu falei, tá, pessoal, eu não tenho domínio dessas matérias, por isso que isso aqui é mais uma análise mais rápida que eu fiz mesmo dessas questões, tá? 119, tá? Vamos lá, as últimas duas questões da prova. Considerando o sistema precedente em que há uma máquina no escoamento fluido, então aqui tem uma setinha, não tá para ver legal, mas o fluido está fluindo do ponto 1 para o ponto 2 aqui, julgue os próximos itens. Se o fluido do sistema em questão for água, recomenda-se o uso de bomba rotativa de palhetas deslizantes. Na verdade, essa questão aqui, no meu julgamento, está errado, tá? Quando a gente está falando de água, né, que é um fluido aí sem particulado, de baixa viscosidade, talvez a bomba axial, né, aquela que tem uma ventoinha, ela é mais recomendada do que as palhetas deslizantes, tá? Palhetas deslizantes é mais para outros tipos de fluido. Então, na minha opinião, é gabarito errado. 120 e última questão. Se a máquina for uma bomba, a carga manométrica da região 2 é superior à da região 1, pois é somada à carga manométrica. Correto. O que é a carga manométrica, tá? É a energia que a bomba adiciona ao fluido. Então, sim, a bomba aqui serve como uma fonte aí para empurrar, né, para pôr energia. Então, aqui o fluido chega com energia, somado à energia aqui da bomba, a energia no ponto 2 é de se esperar que seja maior do que no ponto 1. Portanto, o item 120 está correto, na minha opinião. Pessoal, agradeço aí para quem assistiu as 3 videoaulas, tá? Bloco 1, Bloco 2, Bloco 3 da prova específica da Petrobras. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, comente, tá? Agora eu vou deixar aqui o gabarito para você conferir e depois a gente vê aí quantas questões eu acertei nessa resolução quando sair o gabarito oficial. Até mais, pessoal. Obrigado.